Muitos não percebem que estão sendo manipulados pelos comunistas e maçons. Enquanto os comunistas agem abertamente através dos seus governantes, os maçons agem pelas sombras, às escondidas. Infiltraram-se na Igreja Católica e tentam destruí-la a partir de dentro. De fato, se os comunistas agem para levar toda a humanidade a desprezar a Deus, a negação a Deus, e, portanto, difunde o erro do ateísmo, o intuito da maçonaria não é o de negar a Deus, mas de blasfemá-lo. A besta abre a boca para proferir blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e a sua morada, contra todos os que habitam no céu. A blasfêmia maior de todas é a de negar o culto devido somente a Deus, e incentivar o falso ecumenismo e o culto a outros deuses. Eis porque, nestes tempos, por trás da perversa ação da maçonaria, difundem-se por toda parte as missas negras e o culto satânico. Além disso, a maçonaria age com todos os meios para impedir que as almas se salvem, e assim, quer tornar vã a obra da redenção consumada por Cristo. Grande parte do povo não percebe que os membros dessas elites diabólicas criam os problemas, para depois criar as suas próprias soluções, que prejudicam sempre as nossas liberdades. Continuam a manipular-nos com a mídia esquerdista ao seu serviço. Mostram-nos uma realidade distorcida, tanto na religião, quanto na política. Conhecem os medos do homem e as suas fraquezas, depois fazem os seus planos, para que possam controlar suas mentes e suas escolhas. É fácil controlar mentes humanas que estão dominadas pelo egoísmo e se deixam seduzir por supostos benefícios. A ciência e a tecnologia são coisas maravilhosas, porém, estão sendo usadas para manipular milhões de pessoas. Muitos, por falta de interesse em aprender o que realmente está acontecendo no mundo, com relação à religião e à política, deixam-se enganar facilmente pelas elites globais, através dos seus métodos eficazes de controle das mentes. As fábricas de entretenimentos faturam bilhões, aproveitando-se da ingenuidade de muitas crianças, jovens e adultos. Quanto mais as pessoas se preocupam com entretenimentos, menos tempo sobra para elas se interessarem por coisas realmente importantes. Como, por exemplo, a educação familiar, a religião, a política. As elites sabem disso, e fazem questão de ocupar as mentes das pessoas com coisas banais, e grande parte do povo cai facilmente nesse golpe dos supostos benefícios. Porém, há um aumento crescente de pessoas que tentam mostrar as verdades dos fatos, mas, ao mesmo tempo, há um grande esforço para neutralizá-las e cancelar quem tem a coragem de falar e espalhar a verdade sobre estas questões. A maioria das pessoas comuns sabe que algo está errado, mas não sabem até que ponto as coisas não estão a correr bem, e não querem falar abertamente, para não serem rotulados como teóricos da conspiração e desequilibrados mentais. A cultura de cancelamento de hoje é exatamente o que existia na União Soviética, sob o domínio comunista. Nenhuma investigação fundamentada era necessária para decidir algo sobre uma pessoa. É o que fazem hoje os líderes governamentais esquerdistas. Os políticos que estão no poder e os meios de comunicação social não aceitam a narrativa oficial de pessoas que se opõem aos métodos usados para lidar com a pandemia, a vacinação, ou as questões climáticas, ou as pessoas que se opõem ao aborto, à sodomia e à perversão sexual, etc. Essas pessoas
devem ser canceladas, ou internadas e desativadas nos centros de reeducação. Este é exatamente o tipo de tratamento psiquiátrico armado pelo qual a União Soviética era famosa. O Papa Bento XVI falou do perigo de contradizer a ditadura mundial de ideologias aparentemente humanistas, e que contradizê-la significa a exclusão do consenso social básico. Há 100 anos, qualquer um pensaria que era absurdo falar de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Hoje, quem se opõe a isto é socialmente excomungado, chamado de homofóbico. O mesmo se aplica ao aborto e à produção de pessoas em laboratório. A sociedade moderna está prestes a formular um credo anticristão. E aqueles que resistem a isso são punidos com excomunhão social. O medo deste poder dos comunistas e maçons é, portanto, demasiado natural. Por conseguinte, a maioria das pessoas está totalmente preocupada em preservar o seu estatuto, para que não perca sua posição e rendimento. Por outras palavras, pensam tanto nas suas circunstâncias imediatas, em defender seu poder aquisitivo, seu bem-estar, que não têm a sabedoria de reconhecer que estamos agora à beira de uma catástrofe social. Pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Pio XII disse: "O mundo está à beira de um abismo assustador. A humanidade deve preparar-se para o sofrimento, como nunca experimentou antes." As elites mundiais criam o problema, e depois trazem a sua própria solução, que prejudica sempre as nossas liberdades. Este programa da nova ordem mundial destina-se a privar-nos de toda a nossa liberdade, a fim de nos reduzirmos à impotência absoluta, para que possam exterminar a grande maioria da raça humana da face da Terra. Portanto, a menos que a humanidade se arrependa e regresse à obediência à lei de Deus, o mundo será punido, não só com outra guerra mundial, mas, depois da guerra, toda a raça humana terá de enfrentar um império mundial infernal, governando um Auschwitz global, com métodos de extermínio genocida muito mais avançados do que qualquer coisa que Hitler foi capaz de inventar. Esta agenda para exterminar a humanidade e substituí-la por uma nova raça tem sido promovida pelas elites globais durante décadas. Agora, através da engenharia genética, já não é apenas um sonho delirante que poderia ser tentado realizar, mas sim algo real, que podemos constatar pela propaganda do transhumanismo, transmitida pelo Fórum Econômico Mundial, que já começaram planos concretos para alcançar este objetivo perverso. Esta agenda está agora a ser apresentada, especificamente para ser brutalmente implementada globalmente, por Bill Gates, Klaus Schwab, e pelo Fórum Econômico Mundial. Bill Gates está fortemente na vanguarda da promoção da redução da população. Este movimento diabólico, que pretende submeter o mundo inteiro ao que eventualmente se tornará uma tirania brutal e uma escravatura abjeta, sob uma ditadura totalmente totalitária, é ativa e muito visivelmente promovido pelo Papa do neopaganismo, mas Bergoglio não diz a ninguém que o seu propósito é ajudar a elite global. Bergoglio é abertamente a favor de uma religião mundial inclusiva, que abraça todas as crenças. E, por isso, promove o programa maçônico, que visa substituir a Igreja Católica por uma igreja ecumênica e universal, desprovida de dogmas. O ecumenismo de Bergoglio é a principal arma do adversário infernal para o estabelecimento do reinado do Anticristo. Baseia-se no princípio de que todas as religiões são meios válidos para unir as pessoas com Deus.
Ao contrário deste princípio pagão, está o dogma católico, que ensina que o povo de Deus é apenas aqueles que são incorporados por uma relação de pacto no reino de Deus, através da fé e do batismo. Aqueles que se recusam a entrar nesta relação de pacto com Deus são excluídos do reino. Não fazem parte do povo de Deus, mas são infiéis, que não têm lugar no reino, e que, como represálias, serão condenados ao inferno para sempre, se não se converterem à verdadeira fé. Disse Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobbi, no dia 11 de junho de 1988. A hora da grande apostasia chegou. Está se realizando tudo quanto foi predito pela Divina Escritura, na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Os erros são ensinados e difundidos, enquanto que, com quanta facilidade, são negadas as verdades fundamentais da fé, que o magistério autêntico da Igreja sempre ensinou, e, energicamente defendeu contra qualquer desvio herético. O episcopado mantém um estranho silêncio, e não reage mais. Existe uma sutil e diabólica tática, tramada secretamente, que é usada hoje, nas confrontações ao Papa João Paulo II, para colocar em ridículo a sua pessoa e a sua obra, e, para tornar vão o seu magistério. Neste mundo, que se tornou pior do que nos tempos do dilúvio, correis verdadeiramente o perigo de vos perder, nesta vida, pelos maus caminhos do pecado e da infidelidade. Na outra, correis o risco de vos perder eternamente. Quantas almas de fato se precipitam diariamente no inferno, porque ainda não acolheram o convite, que também aqui eu vos dirigi, de voltardes a Deus pela estrada da oração, da penitência e da conversão interior. Quantos são atualmente os pastores que já não defendem o rebanho que Jesus lhes confiou? Alguns se mantêm em silêncio, quando têm a obrigação de falar corajosamente, para defender a verdade e condenar o erro, o pecado. Toleram, para não arriscar, cedem ao compromisso que possam preservar seus privilégios. É assim que o erro se difunde, sob fórmulas ambíguas, e não se faz mais reparação pelo pecado, apostatando progressivamente de Jesus e do seu Evangelho,